Oi gente, boa tarde. Tô aqui para mais um vídeo. Aproveitar que o Joaquim dormiu. Vamos lá. Ele faz muito barulho, não dá pra fazer com ele acordado. O Pedro tá no parquinho, as meninas foram pra escola. E continuando falando sobre a mulher sábia, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a mulher contenciosa, mais conhecida como a mulher goteira, a mulher que fala demais. E olha, se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é falar, né? E tem alguns versículos do livro de Provérbios que diz assim: é melhor morar no deserto do que com uma mulher briguenta, como uma goteira que não para. Assim é uma mulher briguenta, ranzinza. E muitas vezes são palavras pesadas, mas muitas vezes é o que nós somos. Mulheres contenciosas, mulheres que falam demais. Falam o que não precisa ser falado, fala na hora errada, e tudo isso acaba trazendo muitos danos para o casamento, para os nossos relacionamentos no geral, né? Quem nunca, né? Outro dia tem até uma situação que aconteceu comigo. Quem nunca disse pro marido: você tá sendo usado pelo inimigo? Gente, quantas vezes eu falei isso pro meu esposo, sabe? Eu querer ir pra algum lugar ou fazer alguma coisa e falar não e não dá. Alguma situação e eu olhar pra ele assim e falar: você tá sendo usado pelo inimigo. E aí, olha que incrível, né? Porque assim, eu nunca parei pra pensar como ele está se sentindo, como ele se sentiu com essa palavra que eu usei, né? E aí, aconteceu uma situação com a gente e eu falei assim pra ele: nossa, por que você fez isso? Por que você foi tão chato comigo? Tava tão feliz, né? E aí ele falou assim pra mim: não tava bem, mas quantas vezes você já fez isso comigo? Né? E o pior é que eu não posso nem falar que foi o inimigo, porque minha esposa não é usada pelo inimigo. Gente, aquilo foi tão forte pra mim. Eu me senti tão protegida e envergonhada. Porque quantas vezes eu falei que ele estava sendo usado pelo inimigo e ele disse que não. Que ele não daria os créditos pro inimigo. Porque eu não era usada pelo inimigo. Então a gente fala muita coisa sem pensar quando a gente tá nervosa. A gente fala muita coisa que não deveria falar. E as palavras elas machucam de verdade. As palavras elas destroem, né? O poder da palavra. E aí o livro fala assim, no capítulo 6, se eu não me engano, tá? Eu acho que é isso. Você é humilde, você consegue admitir quando você tá errada. Isso é uma coisa muito difícil, eu confesso que pra mim é muito difícil admitir, né? Esses dias, eu até esqueci a situação agora, eu fui pedir perdão, assim, um milagre. Mas a gente precisa admitir quando a gente está errado, a gente precisa ser humilde, né? E identificar o nosso erro e mudar os nossos atos. A murmuração, ele também fala da murmuração, né? E a última fala diz assim, Filipenses 2,14, a Bíblia diz, fala assim, ó: façam todas as coisas sem murmuração. E a gente sabe que reclamar muitas vezes vira um costume. A gente se acostuma a reclamar, a falar mal, a tudo não tá bom, né? A gente junta o cansaço do dia a dia, da correria, e junta tudo num bolo só e começa a reclamar de tudo, até aquilo que era bom a gente reclama. E a gente precisa parar com esses mau hábitos, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu comecei meio que sem saber que aquilo me ajudaria tanto, né? Assim, eu comecei lendo o livro de Provérbios e aquele sempre martelava, sempre que uma situação surgia, a palavra vinha na minha mente.
sobre sabedoria, sobre como agir. O livro de Provérbios é um livro muito fácil de entender, ele é um livro muito claro, então é um livro que qualquer pessoa dá para iniciar a ler. E eu sempre lia Provérbios e com o passar do tempo eu identifiquei o quanto isso me ajudava, né? Então eu comecei a ler todos os anos alguma coisa sobre filhos para me ajudar, porque por mais que a gente saiba, a gente acaba ficando dia a dia, o costume, estressado, esquecendo, então me ajuda muito. Então todos os anos eu leio algo sobre filhos e algo sobre casamento. Algo que eu li muito, assim, que me ajudou muito. Eu li, na verdade, acho que uns 2 anos, assim. Eu sempre, quando eu ia dormir, eu tava muito cansada, que eu tava me sentindo uma péssima mãe, que eu tava sobrecarregada. No aplicativo da Bíblia, tem alguns planos bíblicos, né? Devocionais, e um deles é sobrecarregada pelas minhas bênçãos. E ali a gente encontra mães como a gente, sabe? Mães preocupadas, mães que precisam de ajuda, mães que precisam de tá tudo bem, vai passar, sabe? E foi um aplicativo que me ajudou muito. Ele é uma série de 12, cada um acho que tem 5 mensagens, mais ou menos, alguma coisa assim. E me ajudou muito. Eu já li alguns outros livros também, quem sabe um dia eu coloco aqui, mas o que eu tô lendo agora, né, assim, sobre casamento esse ano, eu tô lendo Uma Mulher Sábia. Então eu tô fazendo os áudios e já aproveito, né, para que esse livro possa me ajudar. E sobre filhos, eu tô lendo esse livro aqui, Pastoreando o Coração da Criança, tá? Como que eu leio assim? Porque eu tô lendo outros livros também. Então, como que eu decidi ler diferente esse livro aqui, né? Já tá quase no final do ano. E eu comecei a ler ele, e gente, ele é tão incrível, ele é tão fofinho. Eu decidi ler ele mais colocando em prática, sabe? Esse próprio livro da Mulher Sábia fala que a gente é muito especialista em ler tudo, a gente sabe sobre tudo, mas colocar na prática é a parte mais difícil, né? Então eu tô meio que, por mais, um capítulo na semana ou no mês, mas sabe, trabalhar aquilo, colocar aquilo em prática. E aí, já no início dele aqui, vem um tópico muito interessante que eu fiquei, assim, muito apaixonada, porque, né, eu tenho as mais velhas que têm 8 e 9 anos, e elas sempre chegam com situações pra mim do tipo, mãe, minha amiga me bateu, me empurrou, o que eu faço, não sei o quê, e chorando e triste, enfim. E eu ficava confusa, sempre falava, filha, sabe quando você não tem uma palavra certa? Filha, sabe, ficava perdida, só falava pra não... Vai sentar, Pedro. E só falava pra, tipo, não, desculpa, filha, desculpa, eu não sabia o que fazer. E aí ele vem justamente com o versículo da Bíblia. Mas, gente, a Bíblia é incrível, né? Eu vou até abrir aqui, porque tô falando que a minha amiga Pedro entrou e eu esqueci que eu tava falando. Deixa eu ver se eu acho que é rapidinho. Ai, meu Deus, eu acho que eu realmente perdi. Não sei se eu vou conseguir falar sobre ele aqui. Ah, lembrei. Achei aqui. E aí, né, ela dá ele, né? O autor é um homem. Ele fala justamente pra gente... Dá um versículo bíblico aqui, eu nem sei onde tá? Tô correndo aqui, eu tenho que pegar as crianças na escola, mas ele fala assim, quando chegar uma situação como essa, né, a Bíblia de Deus, a Bíblia de Deus, a Bíblia diz para fazer o bem àqueles que nos maltratam. Mas, quando os filhos são empurrados no pátio da escola, os pais lhe orientam a ignorar o ocorrido. Era justamente o que eu fazia. Ou pior, alguns pais orientam seus filhos a
revidar quando alguém bate neles. Esse conselho antibíblico afasta as crianças da cruz. Resumindo, faça o bem. Faça o bem àquele que te faz o mal, né? É isso que a Bíblia nos ensina. E muitas vezes a gente fica sem uma resposta. Mas então, por isso que eu gosto de ler alguma coisa sobre filhos, alguma coisa sobre casamento. E aí eu tô fazendo isso diferente agora, eu quero colocar na prática mesmo, sabe? Aquilo que eu aprendi, e durante a semana, durante aquele mês trabalhando aquilo. Nossa, foi tão claro pra mim, foi tão esclarecedor, foi tão legal nesse tempo. Ai, é uma coisa que você não sabia? Não, não é, era algo que eu sabia, mas me ajudou a lembrar, pra colocar na situação que eu tô vivendo hoje, sabe? E aí, eu tô lendo também esse livro, Curando os Enfermos. Ai, gente, que livro, que livro, que livro, que livro, que livro, que livro. Incrível, 1000 vezes incrível, porque ele fala sobre o poder da cura, né? A cura, ela não... Jesus não disse assim, ó, se você tiver muito dinheiro, se você for um filho de pastor... Não. Ele disse assim, ó, se crerem. Quem? Qualquer um. Qualquer um, eu, você, qualquer pessoa. Se crerem em meu nome, vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre as pessoas e elas serão curadas. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então é um livro que te impulsiona a viver a Bíblia, a orar. Gente, aqui em casa agora, hoje mesmo, né, eu acordei com... tipo com labirintite, parecia tudo rodando, parecia que eu ia cair, não sei se é devido ao cansaço, muito cansaço mesmo, dormi muito tarde, acordar cedo, e aí eu acordei assim, na hora, mão na minha cabeça, em nome de Jesus, eu ordeno, agora, sai. Então esse é um livro inspirador mesmo, pra gente que é cristão, pra viver a Bíblia. Não passou. A cura não passou. A cura é pra agora. A cura é pra hoje. Tudo que tá na Bíblia é pra agora. Então eu tô lendo ele e tô lendo também esse livro aqui, ó. O Jesus que eu nunca conheci. Esse livro, pra mim, que tenho dificuldade com leitura, do Felipe alguma coisa. Eu não sei lá. Pra mim, confesso que a leitura pra mim é difícil. Então, ó, eu leio ele bem devagarinho, tá? Então, normalmente eu leio ele pela manhã, que tá em silêncio, não tem nenhum barulho aqui. E eu leio ele bem devagar, 1, 2 páginas por dia. Faz bastante tempo que eu tô lendo ele, até porque a gente tá numa série Jesus, né? No Ministério Viva, no culto pela manhã ali, onde eu e meu esposo cuidamos. E a gente tá na série Jesus, a gente tá falando sobre Jesus, e esse livro foi muito incrível, assim, sabe? Eu vou citar algo dele pra você se apaixonar também e já começar a ler. Tem uma parte que ele fala assim, que Jesus, ele se distraía com qualquer João ninguém. Fosse por uma mulher, um homem gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por alguém que talvez eu e você não pararia. Fosse por uma mulher impura que em meio a uma multidão toca nele. Ele para tudo para olhar para aquela mulher, para falar com aquela mulher. E ele fala, gente, de verdade, esse livro é incrível. E ele fala assim, 2 dos maiores milagres de Jesus aconteceram porque ele chegou atrasado. A ressurreição de Lázaro e da filha de Jairo. Então, aí como que é incrível, é maravilhoso. Então, como que eu faço? Né? Eu leio esse de manhã, no silêncio. Não é todo dia de manhã, não. Às vezes 2, 3 vezes na semana. À tarde, o Joaquim me obriga a ir pro parquinho com ele. Aí eu leio esse, né? Então, também, 3 vezes por semana. E aí esse aqui é mais demorado, né? Porque, como eu te falei, eu tô lendo ele e tentando colocar em prática.
mais na prática do que só ficar lendo e vivendo a vida da mesma forma. E eu acho que é isso. Então, se você se sente como uma mulher goteira, uma mulher que fala demais, uma mulher que acaba... São tantas palavras que você usa que acaba amaldiçoando a sua família. Eu queria orar com você agora, porque a oração ela tem poder. Poder de curar, poder de libertar, poder de transformar vidas. Pai, amém? Feche seus olhos. Pai, eu entrego a nossa vida hoje, Senhor, diante de Ti. Cada mulher que vai ouvir esse áudio, assistir esse vídeo, que a partir desse momento, Senhor Jesus, uma chave vire na vida dela e ela consiga, Senhor Jesus, ver aquilo que não tá bom, ver aquilo que ela não tá sendo sábia, ver aquelas palavras tão pesadas, Senhor, que ela está usando, mas que não está mudando nada. E que ela corra, Senhor Jesus. E que nos momentos que ela não estiver conseguindo, ela corra para Ti. Falar para o Senhor, porque o Senhor nos consola, o Senhor nos ensina, nos auxilia, o Senhor é tudo na nossa vida. E apesar de tão simples essa oração, eu sei que ela tem poder, porque eu estou falando com alguém que é poderoso e que cada uma dessas mulheres sejam alcançadas com esse poder, em nome de Jesus. Amém? E eu acho que é isso. E até o próximo vídeo.